Por favor. Boa noite para todos. É um prazer estar com todos vocês e, principalmente, agradecer à organização e à entidade pelo convite. Espero hoje conseguir compartilhar um pouco de algumas informações que nós julgamos interessantes e importantes, não só para o setor onde todos os senhores estão, mas para todo o mercado como um todo. Eu vou comentar claramente sobre uma posição do Marcos Tibiriçá. Quando vocês me procurarem no SCPC, não procurem por Marcos, é mais fácil pelo Tibiriçá, porque senão vocês não irão me encontrar por lá. Mas a minha posição em relação a apresentações como essa, como já tive a oportunidade de participar de vários seminários, eu sempre me senti incomodado com apresentações onde é única e simplesmente uma apresentação ou uma propaganda de produtos de uma empresa. Eu não quero fazer vocês passarem por isso. Então, por isso, eu estou trazendo algumas informações que eu gostaria de compartilhar, independente de qualquer produto ou serviço que o SCPC ele preste. Então, a ideia é compartilhar informações que possam, de fato, agregar para vocês. Como um bom vendedor também, ao final, se vocês me desculparem, eu pelo menos quero também apresentar o SCPC. Muito bem. Um dos pontos mais importantes que eu sempre costumo enfatizar para a maioria das empresas e organizações é esse conceito que é muito comum no mercado e, infelizmente, com o passar dos anos, depois da URV, a chegada do real, muitas empresas tiveram grandes dificuldades de se adequarem a essa nova metodologia de mercado e a economia em si. Ou seja, muitas empresas ainda têm a cultura arraigada na inflação ligada às suas empresas, infelizmente. E vejam que essa matéria foi em 97, né? Já passaram-se aí praticamente 13 anos. Mas, infelizmente, nós encontramos muitas empresas com uma cultura, ainda que não é inflacionária, mas o pensamento de colocar sobrevalor nas suas operações ou nos seus preços e que inviabiliza muitos negócios. Então, quero apresentar alguns dados e informações que, por exemplo, é este item, né? Não adianta encontrar formas de rentabilidade que não levem em conta o risco, né? E todas as operações comerciais ou financeiras do mercado, todos os senhores e senhoras, nós somos sabedores que um risco ele está dentro da própria operação. Nós não temos como fazer qualquer tipo de negócio sem levar em consideração isso. E a empresa ou qualquer outro especialista que diga que existam ferramentas ou trabalhos para se ter inadimplência zero ou risco zero, tenham certeza, desconfiem de pessoas que falem sobre isso. Não existe inadimplência zero, não existe risco zero em qualquer operação que os senhores ou as senhoras façam. Um dos pontos que são importantes nós discutirmos na data de hoje é o crédito frente à economia atual, né? Então, apesar de alguns setores estarem bem aquecidos, estarem bem movimentados, um dos pontos importantes é que, com o crescimento de tendência e ganho de escala, o e-commerce, né, as próprias tecnologias da internet e também a globalização, tem feito o quê? Tem mudado muito o conceito de operação do dia a dia da própria economia. E, mais do que isso, as empresas hoje estão mais vulneráveis a essas situações, ou tanto do risco, ou de qualquer nova tendência dessa, quando ela não utiliza corretamente a informação de mercado, né? Só para vocês terem uma ideia, o mercado brasileiro é um dos poucos mercados, infelizmente, onde as empresas não têm a cultura de compartilhar informação uma com as outras, né? Qual o nome do senhor? Avediz. Então, tá certo. Olha só. E ainda continua em grande escala, os senhores podem observar, as senhoras também, que ainda as nossas empresas não estão acostumadas a compartilhar informação porque consideram
que a informação sobre o seu cliente é só dela. E se ela compartilhar a informação com alguém, esse outro alguém vai pegar o cliente que é seu. E sabe o que é triste? É que todas as mesmas empresas que não compartilham informações hoje levam a rasteira do mesmo cliente. É difícil mudar essa cultura, mas essa cultura, com o passar do tempo, a maioria das empresas tem começado a ter maior madureza, né, e maior tranquilidade nesse processo. E por que eu digo isso? O conceito que o cliente é o meu maior ativo, né, não sei se já disseram isso para vocês, né? O meu cliente é o meu maior ativo. Se vocês encontrarem a pessoa que cunhou essa frase, me avisa que eu gostaria de dar uma surra nela. Porque essa frase e essa conta ela nunca fecha. Como é que eu posso ter um ativo que me causa prejuízo? Essa conta não fecha. E enquanto as empresas acharem e subverterem o real conceito de que o cliente é o seu maior ativo, continuarão a pagar muito caro nas operações que fazem no dia a dia. O que eu pretendo hoje tentar trocar essas informações com os senhores e as senhoras é sobre um novo conceito. Esse conceito de que o cliente é o seu maior objetivo. As coisas mudam dessa forma. O conceito muda totalmente. Ou seja, a partir do momento que eu considero o meu cliente como o meu maior objetivo, e cada uma dos senhores sabem muito bem que as operações comerciais no mercado ou operações financeiras, não tem nenhuma empresa hoje que queira fazer doação de livre e espontânea vontade, né? As empresas, principalmente as privadas, não estão fazendo doação com seu recurso. Elas querem aumentar o seu capital, acumular patrimônio, mas, infelizmente, pela maioria das empresas acharem que o seu cliente é o seu maior ativo, estão pagando caro no dia a dia com esse conceito. Mais do que isso, o fato de desfidelização, ou seja, quanto mais operações são feitas no mercado, mais oportunidades de negócio estão abertas no mercado, o cliente hoje, como todo mundo aqui sabe, muitas pessoas comentam, há muita opção, né? Os consumidores têm grande escala de opções para escolhas de produtos de consumo, serviços e assim por diante. Mas parece ainda que o nosso mercado não está totalmente atento a isso, né? Outro ponto bastante importante, eu não sei se todos vão conseguir enxergar daí do fundo, mas eu leio, o planejamento, que a maioria das empresas precisam ter, um bom planejamento, se fala muito em planejamento, mas fazer um planejamento sem ter informações hábeis nas suas mãos, né, ou a tempo essas informações, fica difícil realmente fazer um bom planejamento e identificar oportunidades dentro do mercado, assim como as suas ameaças também. Eu estou chamando essa atenção de vocês para esses itens, é porque informação é o meu negócio, é o negócio do SCPC, é o negócio da Associação Comercial de São Paulo. Esse é o nosso skill, o nosso preparo, a nossa habilidade é trabalhar com informação. Mas ter informação sem sabê-la aplicar ou como utilizar a informação é a mesma coisa que não ter nada. Então, é isso que eu quero mostrar no decorrer do nosso bate-papo, como nós podemos ajudar a todos vocês, a própria entidade de classe, em obter boas informações para utilizar no dia a dia. Mas antes, vamos ver a representatividade. Dizem, né, que as micro e pequenas empresas são as que estão em larga escala no mercado, são grandes oportunidades de realizar negócio. Vamos ver se isso é uma realidade de fato, né? A importância das micro e pequenas empresas no Brasil, nós temos o quê? 2% das exportações são feitas pelas micro e pequenas empresas, 26% da massa salarial, eles são responsáveis, 90% do total de empresas formais são as micro e pequenas empresas, 56% dos empregos de carteira assinada está nas micro e pequenas empresas e 13% do fornecimento para o governo. Outro dado importante é a participação das micro e pequenas dentro do PIB, né? Talvez aqui muitos não consigam enxergar, mas no Brasil
ela participa com 20%. Vejam na Espanha, são módicos 60%. Ou seja, o espaço que tem ainda para a micro e pequena empresa crescer, avançar, e muitos talvez aqui ou sejam microempreendedores ou tenham uma pequena empresa, sabem da dificuldade que é manter uma empresa. Eu não quero nem comentar sobre carga tributária, mas ela vai aparecer aqui, tá? Mas, de qualquer forma, vejam os números significativos, comparando com outros países, qual é a posição das micro e pequenas empresas em outros mercados no mundo. Nós temos muito ainda o que crescer, a micro e pequena empresa tem muito do que avançar ainda. Um dado importante sobre o cenário desfavorável, né? Todos aqui que forem microempresários, e, aliás, eu sempre, quando comento ou converso com um empresário em si, eu tenho muito respeito, porque todo empresário nesse país ele é corajoso, né? Então, ele aplica o seu capital, apesar de todas as adversidades que tem na nossa economia, em manter um bom negócio e gerar empregos e girar também a economia. Mas vejam só que interessante o cenário desfavorável que nós temos, né? Burocracia de abertura, apesar que agora tem modificado bem, né? Aqui no estado de São Paulo já tem algumas flexibilidades para isso. A dificuldade de acesso a órgãos públicos, cartórios, INSS, Receita Federal. Existe, é claro, graças a Deus, um esforço para melhorar isso. A tendência é melhorar. Infelizmente, carga tributária, né? Carga tributária só tem uma carga tributária elevada na França. No Brasil, nós não temos, né? Então, essa é uma situação que não aflige a ninguém, né? Nenhum governo que, apesar, eu não quero fazer nenhum comentário aqui político, né? Mas, independente de qualquer coisa, seja qualquer partido, né? Todos eles prometeram até hoje reduzir a carga tributária e, infelizmente, o que se vê não é isso, né? Então, percebo claramente que um empresário tem um custo muito alto nessa brincadeira. Há restrições de acesso ao crédito. O mercado tem melhorado o acesso ao crédito para micro e pequenas empresas? Tem, mas não é suficiente para realmente gerar mais negócios dentro da economia. A falta de informação e de atividades e controles, né, financeiros adequados. E aí, esse é o ponto. Por isso que eu estou chamando a atenção de vocês, nesta introdução, é de como o SCPC pode ajudá-los. Inclusive, eu vou comentar sobre alguns casos que nós já tivemos a grata surpresa de ajudar e de trabalhar. Aspectos aqui de morosidade da justiça são outros itens também que são importantes. Mas vejam só o grau de informalidade, né? São esses dados, estarão disponíveis para todos vocês depois. Dentro de alguns setores, o despreparo e a informalidade ainda é muito grande, né? Existe o esforço do Estado em criar as MEIs, né? Não sei se todos aqui têm essa informação de bate-pronto, mas o microempreendedor individual é uma tentativa de alguns órgãos em dar mais formalidade a essas atividades. E outro item que é muito importante, que é a mortalidade acumulada nas micro e pequenas empresas. A pergunta é, por que essas empresas, as micro e pequenas empresas, fecham com tanta rapidez, né? Um dos fatores importantes é, primeiro, utilizam controles estatísticos no processo. Antes de comentar sobre isso, essa é uma pesquisa que foi feita pelo Sebrae, e eles procuraram muitas empresas, fizeram essa pesquisa com várias empresas em determinados estados do país. E vejam só, de todas as empresas que eles fizeram essa análise, 17% utiliza algum controle estatístico no processo, seja de fabricação, de prestação de serviço, seja para qualquer tipo de trabalho que eles façam. Realizam treinamento de mão de obra? 70%. Fazem. Esse é um dado importante. Certo? Pessoal qualificado ou com nível superior, só 40% tem. Pesquisas sobre necessidades dos consumidores, 12% só que faz. Programas de investimento,
30%, e informações sobre atividades de produtivos e de tecnologia. São, se eu não me engano, eu não estou enxergando daqui, aqui tem uma faixa, não sei se é 27%, que fazem algum tipo de atividade. Vejam que tem ainda uma questão de preparo e habilidade do microempresário, da pequena empresa, que ainda é muito alta. Mas vocês estão vendo aqui a concentração de risco? Eu não sei se vocês já ouviram alguma análise estatística sobre isso, mas qual que é o nome do senhor? Qual o seu nome? O senhor, de blusa branca. Ah, camisa branca. Aqui, isso. Qual? Carlos. Carlos, o senhor considera que hoje uma empresa, o maior risco de inadimplência que ela possui é com um cliente novo que aparece ou com um cliente que ela já conhece, na sua opinião? Cliente novo? Qual o nome do senhor? Giovanni. E na sua opinião, Giovanni? Acho que está entre os dois, Entre os dois? Tá certo. Quem aqui discorda? Quem? O cliente mais antigo. Tá certo. Você está acostumado com ele, você acha que ele não vai te inadimplir, é justamente esse que acaba te surpreendendo. Tá certo. Então, hoje vocês estão recebendo uma informação bastante importante, que 86% da inadimplência das empresas hoje no Brasil é da carteira de clientes que eles acham que conhecem. 86% da inadimplência das empresas, invariavelmente, é de clientes que eles acham que conhecem. Posso dar um exemplo típico vivido comigo? Normalmente, um cliente cria uma amizade longo. Aí ele começa a comprar, compra, e o fabricante, o industrial, o comerciante, vai cedendo. Quando ele vai insistir em cobrança, o cara começa a pular, como lá no Rio Grande do Sul, ele vai na zona do Paraguai, quando você manda a carta para o Paraguai, ele volta para o Rio Grande do Sul. Então, você perde o cliente e o dinheiro também. Tem que tomar muito cuidado, conforme o professor está falando. O cliente antigo é mais perigoso que o novo. Vejam, por mais que os conceitos, evidentemente, para aquela empresa que só faz venda para cliente novo e não tem produtos que realmente há uma regularidade na venda, com certeza a maior concentração será no novo. Mas para todos aqueles que têm carteira de clientes e clientes que retornam a comprar, ou seja, volto a chamar a atenção de todos vocês, a cultura no nosso mercado hoje, eu não estou dizendo que cliente ativo só dá problema, né? O grande ponto é nós lembrarmos que a maior incidência de problemas, infelizmente, é com eles. Tá certo? Isso é como nós falarmos da seguinte brincadeira, né? Falar que o jogador argentino é marrento, né? Isso todo mundo já sabe, mas nem todo jogador marrento é argentino. Então, a gente tem que lembrar disso. A inadimplência, da maioria das vezes, é do cliente ativo, mas nem todo cliente ativo vai ser um cliente problemático, tá certo? Mas, de qualquer maneira, muitas empresas estão pagando caro com esse processo, porque é como o senhor acabou de comentar. E vejam só que interessante, é aquela velha história do amigo que pede dinheiro emprestado, né? Então, é a velha história, né? Se alguém de vocês aqui quiser me emprestar R$5.000, eu fico feliz. É claro que ninguém vai me emprestar, né? Mas dependendo do tipo de relacionamento que provavelmente nós tenhamos, muitas coisas podem acontecer. Então, vejam que interessante o quanto muda esse aspecto a partir de hoje. Espero que cada um dos senhores prestem bastante atenção neste fator específico. E o que nós queremos comentar é como nós podemos ajudá-los. Eu quero provocar um pouco mais a análise junto com todos vocês. Vejam que interessante o processo comercial de uma empresa. Independente de nós prestarmos serviços ou não, né, para aqueles que prestam serviço, mas aqueles que fabricam produto, vejam que interessante. Nós compramos matéria-prima, insumos, produzimos, estocamos,
vendemos e depois vamos analisar se aquela pessoa que eu vendi, se realmente eu posso vender ou não. Veja que interessante, né? Ou seja, para muitas empresas, é claro, até aquelas que prestam serviço também passam por isso, eu invisto numa área comercial, invisto em propaganda, invisto no marketing, em material promocional, mando o meu vendedor para a rua, mando o meu representante para a rua, ele vai até a empresa, convence a empresa a comprar o produto, e quando ele chega com o pedido para dentro de casa, ela vai dizer que, infelizmente, não pode vender. É um contrassenso isso, né? Mas é o que acontece hoje em dia. O que eu quero provocar a vocês é que há possibilidade de fazer esse processo se inverter. E eu quero contar alguns casos de como isso foi invertido, né? Então, vejam só, é por isso, eu não sei se acontece com vocês, acontece muito na França, né? A área comercial e a área financeira tentarem sair no braço, muitas vezes, né? Porque um quer vender, o outro quer tentar proteger a empresa. Mas esse é um problema grave. E aí, quando nós estamos somente focados nesse processo, o recebimento, que muitas vezes não vem, né? Qual o nome do senhor? O senhor? Paulo. Veja, Paulo, qualquer uma das empresas que hoje sejam elas prestadoras de serviços ou produzem algum tipo de produto, a ideia e a mais importante delas é que o capital que foi, ele tem que retornar. Tá certo? É o que muitos chamam de repagamento. E muitas empresas se esquecem, Paulo, de que no momento que ela está vendendo para alguém, ela está investindo no seu cliente. Por que as instituições financeiras conseguem ter tanto lucro? Vamos tirar a questão dos juros, tá? Por que as instituições financeiras conseguem trabalhar muito bem com isso? Porque elas sabem que o capital que saiu do bolso, ele tem que retornar. Ele tem que retornar. E muitas empresas, sejam elas produtoras ou prestadoras de serviços, nem sempre têm esse conceito. Acham que o próprio negócio, quando se olha o cliente como ativo, é só vender. É só faturar. Faturar sem ter o repagamento ou retorno é a mesma coisa que nada. Tá certo? Quem aqui quiser fazer filantropia, esse é um bom negócio, né? Vender para o cliente sem esperar que o seu capital retorne de volta. Tá? E o que custa isso, Paulo, para as empresas? Custa isso daqui. Custa, primeiro, o lucro que já foi embora, que pelo menos era o ganho da empresa, o imposto sobre o valor faturado, né? Geralmente é só na França que se faz isso. Aqui no Brasil não acontece isso, evidentemente. A gente já começar um negócio tendo que pagar um imposto na frente, né? Então já começa uma operação, a própria empresa já com débito, né? Ou seja, o imposto sobre o valor faturado, o custo de fabricação e a quebra do processo comercial em si. Essa inadimplência, ela custa muito caro. Então, volto a dizer que inadimplência zero não existe nem aqui e nem em outro planeta, né? Mas quanto menor e mais controlado o risco for, melhor para todos os senhores, sejam empreendedores, empresários ou qualquer atividade que tenha. Uma informação bastante interessante, só para fazer uma analogia, houve uma pesquisa aqui na cidade de São Paulo e fizeram uma estimativa de quantos ratos tem por habitante aqui na cidade. Alguém arrisca dizer quantos ratos tem por habitante na cidade? Tá. Assim. Quem acertar, como eu trouxe aqui alguns porta-cartões, eu vou presentear depois. Não, esse a gente deixa de fora, senão ia aumentar demais. 10. Quem falou 10, acertou, porque é quase 10, é 9. Tá certo? Então, para cada habitante, tem 9 ratos na cidade. Ah, já. Já a gente entrega, tá bom? Mas por que eu estou fazendo essa analogia com vocês?
Existe como alguma forma, alguma maneira de exterminar os ratos nessa cidade? Tem como? Não existe. Né? Você não consegue. Tá certo. É uma forma. Nós morreríamos também, junto com eles, né, nessa brincadeira. Mas, de qualquer forma, o que essa analogia, por que eu estou comentando isso com vocês? Que a infestação de rato ou não, você controla. Não tem outra escapatória. Você tem que conviver com ele. Você controla. A inadimplência é a mesma coisa. Quem imagina que vai simplesmente eliminar o risco ou inadimplência da sua operação, realmente tem que repensar os seus conceitos ou trocar para algum negócio mais seguro. Né? Seguindo nessa análise, o formato tradicional da maioria das empresas em analisar informações, principalmente as suas operações, existe uma deficiência muito grande, que é o acesso à informação. Né? E há outro problema muito grave. Né? Não existe só clientes ruins no mercado. Quem imaginar, olha, só tem clientes ruins, só tem clientes problemáticos, ou só clientes que irão me dar dor de cabeça, não existe só isso. Muito pelo contrário. Existem mais clientes bons do que clientes ruins. O grande ponto é saber onde eles estão. E é sobre isso mais à frente que eu irei comentar com vocês. Então, vejam só, a análise tradicional que a maioria das empresas fazem hoje em dia, ela não tem muita aplicação na atualidade. Ou seja, simplesmente fazer aquele processo de tentar vender e analisar se o Paulo pode comprar, esse é um processo que está custando caro. Por que não analisar, Paulo, o cliente que você quer vender, antes dele saber, ir até lá já com algum negócio já pré-aprovado? Eu não sei se você já tiver essa grata surpresa, mas poucas empresas fazem isso nesse país. E as que estão fazendo, tenho certeza, estão fazendo bons negócios. O grande ponto é saber como fazer e como utilizar a informação. Vejam só, eu não sei se todos têm essa informação, mas o procedimento de análise da maioria das empresas é por essa linha. Referência de mercado, referência bancária, informação de representante e informações cadastrais. Ou seja, quando eu for comprar na empresa do Francisco, quando ele vê o Tibiriçá pela primeira vez, ele vai pegar o quê? Tibiriçá, quais são as suas referências do mercado? Quem são as empresas ou as outras pessoas que você tem relacionamento? Né? Essa é a primeira informação. Segundo, é a referência bancária, né? Por onde você trafega dentro das instituições financeiras. Terceiro, se for uma empresa que tem representante, você vai tentar pegar alguma informação com os seus representantes daquela empresa específica. E as informações cadastrais. Né? O custo disso hoje é muito alto. Primeiro, porque tem um custo operacional muito alto. O tempo, leva-se muito tempo para obter informação, e a informação é dirigida. Né? Isso, vamos relembrar sempre esse detalhe. Ninguém fala mal de si mesmo. Então, acabei esquecendo o teu nome. Desculpa, Francisco. Desculpa, Francisco. Evidentemente, quando você me perguntar quais são as minhas fontes de referência, com certeza eu vou te indicar as fontes de referência que eu mais dei trabalho. Né? Ou seja, eu vou conduzir a tua análise para onde eu quero. Né? Esse, infelizmente, parece algo óbvio, mas muitas empresas insistem em fazer esse processo. Custa caro, é dirigido e tem um reprocesso que não é o mais apropriado. O que eu quero chamar a atenção de vocês? É mostrar agora qual é o ciclo do crédito, né? O processo do ciclo do crédito, que essa é uma dos temas da apresentação. O ciclo do crédito, ele caminha invariavelmente por esses 4 itens, que são esses: a pré-venda ou prospecção, a venda ou a concessão do crédito, o acompanhamento e gerenciamento da carteira, a cobrança e recuperação. Então,
saibam que o crédito ele tem um ciclo. E este ciclo, ele invariavelmente, ele passa por esses 4 fatores aqui. Eu vou comentar rapidamente sobre esses itens e como vocês podem aproveitar essas fases do ciclo do crédito para realizarem mais negócios. A primeira é a pré-venda. A pré-venda é um trabalho, entre aspas, simples, mas que a empresa ela pode fazer o quê? Se ela já possui uma lista de clientes potenciais para comercializar, ou ela tem uma força de vendas que faz contatos no mercado, fazendo a oferta de produtos e serviços. Então, eu tenho uma equipe, e essa equipe é que busca clientes para mim. Ou eu já sei, ou tenho uma lista de clientes, e eu vou tentar entrar em contato com esses clientes. E, na maioria das vezes, se faz o trabalho também com clientes inativos, né? Para aqueles que têm clientes inativos, consequentemente. Esse é o processo da pré-venda. A venda em si, que todo mundo já conhece, é a avaliação de fato do limite e o risco desse negócio. Avalia o cliente, o futuro cliente, com base nas informações que a empresa, porventura, tenha, e busca-se mais informações para fazer essa análise dos clientes que, consequentemente, estão pedindo algum tipo de análise de crédito. Esse é o conceito mais comum e que todos já conhecem. O acompanhamento ou gerenciamento de carteira de clientes. Aqueles 86% de inadimplência na maioria das empresas dentro da carteira de clientes ativos só acontece porque grande parte dos empresários não fazem o devido gerenciamento da sua carteira de clientes. Se gerenciarem, ou seja, se eu regularmente acompanhar a atividade do meu cliente no mercado, e volto a chamar a atenção, no mercado. E por que eu estou comentando isso? Porque saber como o cliente paga para mim é muito fácil. Mas qual é a situação dessa mesma empresa com outras? É aí que está o risco, né? E muitas empresas, infelizmente, às vezes têm um bom cliente que paga bem para ela. E ela é pega de surpresa em algumas situações porque ele não sabe como esta mesma empresa está no mercado. É por isso que os 86% custam tão alto. Por quê? Porque as empresas não têm uma ferramenta que possa ajudá-los a, principalmente, e muitas vezes, aumentarem até mais negócios com esses clientes. Então, essa é a terceira fase do ciclo do crédito. E a quarta é aquela que nenhum de nós quer passar, né? Que é a cobrança e tentar recuperar. Ou seja, o ciclo do crédito ele fecha aí. Qual que é o teu nome? João Antônio. Então, o João Antônio é uma empresa prospect, ou é um cliente prospect, que eu consegui até ele, persuadir a comprar os serviços ou produtos da empresa, vendi para o João Antônio. A partir do momento que o João Antônio começa a comprar regularmente, eu tenho que acompanhar a atividade do João Antônio, não comigo, mas com o mercado. E se caso, e porventura, o João Antônio teve alguma dificuldade financeira, que vejam, tem muitas empresas que não se tornam inadimplentes porque elas querem. Certo? Não é porque elas querem. Não é porque elas simplesmente, como o dito popular, ela quer deixar de pagar. Não é por isso. Mas o grande ponto é, como ninguém aqui, nenhuma dos senhores e senhoras são filantrópicos, né? Acho que não, né? Tem alguém aqui que faz caridade? Se não tem, todos que realizam algum tipo de negócio querem ver o retorno desse capital para dentro de casa. Então, nesse momento da cobrança e recuperação, João Antônio, imagine que você tivesse várias empresas para cobrar. E o que a maioria das empresas fazem hoje? Saem ligando aleatoriamente para qualquer um, cobrando. Que tal se você fizesse uma análise desses clientes antes de fazer a cobrança? Para quê? Para simplesmente saber quais são as empresas que você pode dar mais foco antes para realizar a cobrança. Até no caso de pessoa física. Tá? Então, dependendo do estado que a pessoa física está ou da pessoa jurídica, você pode dar um foco melhor naquele que teria maior probabilidade ou possibilidade
de você fazer a cobrança e receber de volta. Vejam que interessante como a informação pode ajudar. Ou seja, saber aplicar a informação, ela pode ter um bom retorno e contribuir para a operação do dia a dia. Aqui é só para chamar a atenção de todos vocês, onde o ciclo do crédito ele se aplica. Né? Então, na primeira fase, que é a... Vocês se lembram qual é a primeira fase? Quem falou? Francisco, né, Francisco? Então, o Francisco ganhou o cartão, o porta-cartão. Qual que é a segunda fase? É a venda. E qual que é a área que faz essa análise? Tá certo, é isso mesmo. A outra fase é a fase de... A terceira. Acompanhamento ou gerenciamento de carteira. Tá certo? E a última é a cobrança e recuperação. Tá? Ou seja, a pré-venda, a área comercial e de marketing pode utilizar a informação antes de fazer a oferta para um cliente. Só para vocês terem uma ideia, toda. Obviamente o que o senhor falou está certo, mas acontece que se o senhor não tiver uma venda, o senhor vai fazer todo esse gasto todinho para o camarada chegar e não estou interessado no teu produto? Boa pergunta. O que acontece? Muitas das empresas, quando elas focam somente em fazer análise, quando ela já fez a oferta da venda, é esse problema. Ou seja, eu fiz todo um esforço para convencer uma empresa a comprar o meu produto ou serviço, depois passo para uma área de crédito ou área financeira para analisar se eu posso fechar o negócio. E aí digo que não. Né? Isso custa caro. Agora, vamos mudar, consequentemente, essa linha de análise. Que tal fazer a análise desses futuros clientes e encontrar, né, saber onde eles estão, empresas que estariam no perfil que você quer ofertar o seu produto, saber onde eles estão, né, quem são sócios da empresa, como fazer esse contato, e aí sim mandar a tua área comercial fazer o contato com aquelas empresas que, no teu critério, na tua política de crédito, você venderia. Então, fazendo essa análise antecipada, até para ver se o comportamento dele é restritivo, você pode separar essas informações para a sua área comercial ir aonde a sua empresa quer. E vejam, estou chamando a atenção de vocês aqui nesse item, porque muitas empresas hoje deixam a área comercial decidir para quem deve ser vendido o produto. A partir do momento que eu deixo a minha área comercial decidir para onde eu devo vender, ela se torna um sócio. Se ele está decidindo aonde eu devo investir o meu capital, ela se torna um sócio. Toda? Poderia fazer uma comparação no lançamento de um prédio quando você vai jogar o produto? Ótimo. Vamos, por exemplo, se você tiver uma situação de uma pessoa física, né, ou de pessoas físicas, que antecipadamente você levanta, e tem como você levantar, dentro do perfil que você delinear, alguns tipos de perfis de pessoas que você gostaria de vender, você pode usar a base, né? Aí nesse caso eu estou falando do SCPC, você pode utilizar a base para buscar pessoas físicas que tenham aquele perfil que você já pré-definiu e até, inclusive, avaliar se essa pessoa física ou jurídica ela teria algum impedimento de realização de negócio no teu critério. Tá certo? Então, fazendo isso antecipadamente, você já consegue estipular quem você já tem como alvo. A partir disso, separando para a sua equipe o contato naqueles que você já definiu, existem empresas hoje que já estão fazendo ofertas com pedido pré-aprovado. Justamente se você já consegue separar o joio do trigo, tem restrição, no caso do lançamento não vai servir, você já nem perde tempo. Você reduz, inclusive, o custo de ligação telefônica, de e-mail, de correspondência. É uma forma até de você baratear a sua cadeia produtiva. É isso aí. Ou seja, teve uma das empresas que nós tivemos a oportunidade, várias inclusive, mas uma em específico que sempre ficou na minha memória, ela é uma empresa que fabrica confecções, tá? Produtos de confecção, malharia, e antes de fazer o lançamento das coleções, ela faz essa análise antes. Tá certo? Inclusive com os clientes inativos dela.
para saber se hoje esses mesmos clientes nativos têm probabilidade de realmente voltar a comprar. E o que ele faz? Ele já manda o mostruário com o pedido já pré-aprovado, com o valor já de compra. E só para vocês terem uma ideia, essa empresa aumentou em 44% o volume de venda dela. 44%. Isso é muita coisa. Já aprovados. E vejam, toda a área comercial gostaria de ter os clientes já direcionados. E veja que interessante, a própria empresa, ela sabe aonde o comercial vai ir, que empresas ele irá visitar, e ela consegue controlar melhor essa atividade. E eu não sei, neste segmento, eu não pesquisei, não tive a oportunidade de pesquisar, não sei qual que é o custo do processo de venda, mas nesta empresa específica nós tivemos a oportunidade e ela tinha um custo, em média, pelos vendedores e representantes, de R$120. Ou seja, eu ia... Qual é o seu nome? Rosiel. Ir até a tua empresa, Rosiel, e não conseguir fechar o negócio, já custou para a empresa R$120. A partir do momento que eu consigo direcionar com a informação para onde eu quero ir, a tendência de melhores negócios é bem maior. Consegui responder? Bom, caminhando nessa mesma linha de pensamento, a pré-venda é este processo, né? Como é que a pré-venda ajuda nesse processo? É na abertura do cadastro, ou seja, você já consegue avaliar uma série de dados cadastrais, evita do representante trazer o cadastro, então você já faz isso antecipadamente, reduz o custo de aprovação, aumenta o volume de venda, no caso dessa empresa foi singelo, os 44%, melhora o atendimento ao cliente. Eu gostaria de saber se alguém aqui já teve a grata surpresa de receber algum tipo de comunicação de qualquer empresa fazendo algum tipo de oferta antecipada para você. Alguém já teve? Já? Lá no fundo já teve? Olha só, de uma sala cheia como essa, teve 4 ou 5. Evidentemente, que vamos aqui trocar em miúdos, que para os aposentados é uma brincadeira diferente, né? Fazem isso. Então. Correntista normal. Mas vejam, estou provocando a vocês olhando para as outras empresas, que não são instituições financeiras. As outras não fazem. Elas não têm o costume. Tá certo. Alguém imagina que uma instituição financeira está escolhendo aleatoriamente vocês? Aliás, eles utilizam também o SCPC, tá? Por que eles conseguem fazer isso? Porque eles têm a informação para tratar. Ou seja, se utilizar a informação da maneira correta, muitos dos senhores ou as empresas dos senhores e das senhoras poderão realizar bons negócios. Esse é o grande ponto que eu quero chamar a atenção. Seguindo em frente, essa é a proposta que eu estou fazendo para vocês hoje, uma sugestão. Que tal mudar o processo comercial de, antes de fazer a venda, analisar o cliente que você quer alcançar? Já que o cliente é meu objetivo, por que não tratá-lo como objetivo? Se eu tenho o objetivo de vender ou realizar um bom negócio com o senhor, Herdenuto. Olha, eu já encontrei plateia com alguns nomes difíceis de pronunciar, mas vocês estão ganhando. Eu estou passando aperto hoje. Mas Herdenuto. Cardenuto. Oh, pronto, Cardenuto. Essa é a sugestão, senhor Cardenuto. É mudar esse processo de análise, como o senhor já está sendo abordado hoje, né, automaticamente pelas instituições financeiras, que as empresas comecem a fazer isso. Vamos trocar como o Rosielton.
Para vocês terem uma noção de que quem utiliza esse tipo de informação, não só para a pessoa jurídica, mas para a pessoa física, vou contar um caso rápido para vocês terem uma ideia de como isso é interessante. Algum tempo atrás, eu estava conversando com uma gerente de uma grande rede de lojas de varejo do ramo calçadista. E eu tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho a atividade deles, e eu observei que eles tinham, atrás do balcão, lá o computador com um sisteminha, com os dados das pessoas que compravam com cheque. Tá certo? Com cheque. E ela simplesmente fazia esse cadastro, e eu fiz uma pergunta bem simples. O que você faz com isso? Vem um cliente, compra um calçado, vou pagar com cheque, ele faz um cadastro, anota os meus dados, e eu perguntei simplesmente o que você faz com isso. Sabe o que ela fazia? É nada. Ela anotou vários dados de uma pessoa que foi até a sua loja, comprou, e ela nunca mais sequer fazia um contato com essa pessoa que passou na loja dela. Vejam quantos negócios e quantos clientes ela perdeu. O que ela começou a fazer desde então? Fazer algo bem simples. Algumas medidas bem simples geram alguns resultados bastante interessantes. O que ela fez então? Fez o que eu tenho que lembrar do teu nome. O Cristiano. O Cristiano, na hora que nós trocamos cartões, ele anotou a minha data de nascimento. 15 de setembro. Essa empresa, essa lojista, esse varejista, começou a partir daí a emitir a velha e singela carta de parabenização para os seus clientes quando faziam aniversário e, pasmem, ela faz uma análise antecipada daquele CPF e, se aquela pessoa não tiver nenhum tipo de restrição de compra, ela já convida essa pessoa para voltar a comprar, dizendo que o pedido dela, igual ao último valor que ela comprou, já está aprovado. Ela não está vendendo quase nada, tá? Ela não está vendendo quase nada, ela não está realizando nenhum tipo de negócio, tenho certeza disso. E imagine vocês receberem uma carta no seu dia do aniversário com alguém lhe dando crédito. Ou seja, ela acredita em você, ela confia em você. E o mercado hoje, o nosso mercado, não está acostumado a receber esse tipo de massagem, né? Então vejam, por isso eu estou chamando a atenção de todos, Eu sou Jaime Jorge. Ela comerciante, faz o meu cadastro. Eu sou muito fechado nas compras, certo? Eu, cliente. Tá. Ela me manda os parabéns do aniversário. Só que o exame dela, o preço de mercado dela e o produto. Tá certo. Se ela for careira, ela não me conquista. Certo? Sem problema. Realmente, como um bom português, né? Como um bom português. Mas é aí que entra o grande ponto da empresa realmente fazer a medição do que realmente ela quer alcançar no mercado. Vejam bem, só para contrariar um pouquinho, o mercado de luxo, né? Pasmem, no Brasil está a todo vapor. Tem gente que paga caro por um produto só pela marca, né? Ou seja, evidentemente, há um mercado bem dividido para várias empresas, né? Fica à vontade. Eu, na minha família, tenho uma filha que vem puxando a orelha dela permanentemente. Certo. Ela é doida para receber essas cartinhas. Ah. E ela me enche os armários todos, já é casada, e depois ela faz a limpeza, dá para os pobres, e ela continua sempre naquela pior. Tá certo, tá certo. Ela não sai o pai, não sei a quem ela sai. Tá certo. É isso. Mas, de qualquer maneira, vejam bem, independente do perfil da pessoa física ou do perfil do consumidor, o grande ponto é identificar qual é esse perfil.
e tentar alcançar aquele cliente que, de fato, vocês possam fazer bons negócios. Seguindo em frente, aqui a outra parte, que é a parte da venda, o que ela contribui? Ao que todos já sabem, que é a atribuição de limite, prevenir fraudes, e eu vou apresentar para vocês uma estatística sobre fraudes hoje, reduzir o custo de tempo de análise, para isso que a informação serve, para ajudá-los nessa etapa, e medir a probabilidade de uma venda ser paga. Probabilidade não é certeza, né? É probabilidade. Aí mora o velho e conhecido risco. Aí mora o velho e conhecido risco. Tá certo? Quem abre uma porta para operar comercialmente ou financeiramente sabe que vai ter um risco em qualquer uma das suas atividades. Prefiro não comentar. Tá. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Infelizmente, vejam só, é isso aí. Mas o crédito hoje, ele é caro. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Entendi. Tá certo. Tá bom. Tá certo. Tudo bem. Tá certo. Qual o teu nome? Ricardo? Veja, Ricardo. Evidentemente, esse formato não quer dizer que se aplique a todo mundo. E você tem toda a razão, tá certo? Evidentemente, aqui eu quero tentar contribuir com vocês para caso aquelas empresas que hoje repassam negócios para vocês, né, dentro das suas atividades, há uma condição de influência, né, de uso dessas informações que podem melhorar o dia a dia de negócio dos próprios corretores. Mas isso, invariavelmente, o que eu quero dizer para vocês, é uma decisão da própria empresa, né? Eu converso todo santo dia com várias empresas de diversos segmentos, então algumas adotam, outras não, né? Então, ainda aquelas que estão com o devido cuidado, fazem o devido planejamento, sabem para que mercado elas querem atuar e qual o objetivo específico que ela quer arriscar na operação, elas conseguem fazer alguns bons negócios. O grande ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que a informação, quando ela é bem aplicada, ela contribui e traz algum retorno na operação toda. Professor, eu estava alugando um apartamento, R$4.000, usando esse processo que você está passando aí, através de uma empresa, tá, que eu consegui, aqui no centro da cidade, etc. E eu fiz 4 fichas cadastrais. Eu invitei 3 delas porque foram reprovadas. Tá bom. Diante de toda a checagem que a gente fez, e eu consegui aprovar uma dessas fichas. Uma das, tá? E foi excelente, então eu evitei um problema futuro. Tá certo. O proprietário, como advogado, foi até meu escritório para me agradecer o trabalho que eu fiz, que até então ele desconhecia. Tá certo. Entendeu? Eu acho que aí eu invitei um problema futuro. Tá certo. Entendeu? Quer dizer, ele acabou me dando a administração. Entendi. Da qual eu tinha proposto para ele 8%, ele falou, te pago 10% pelo trabalho que você fez. Tá certo. Eu acho que é o resultado. Até eu quero participar desse sistema, porque eu não tenho ainda implantado no escritório. Tá certo. Depois eu quero saber o custo, porque é muito interessante. Isso a gente pode conversar com calma depois, tá bom? Mas, de qualquer maneira, pessoal, independente de qual seja a marca, né, o que eu estou dizendo aqui como profissional para vocês é a utilização da informação
quando ela bem dirigida, quando bem direcionada e bem trabalhada, ela pode dar um retorno para vocês. Vamos acertar em 100% dos casos? Seria presunção da minha parte, e se eu falar isso, com certeza saibam, ou qualquer outro profissional que falar isso, está mentindo. Mas a informação ela consegue ajudar em muitas operações, tá? Seja qual elas forem. O outro passo é o gerenciamento da carteira de clientes, que é muito importante, né? Clientes que são regulares nas suas atividades comerciais com a empresa, é importante acompanhar para não tomar susto em outras operações futuras que elas ocorram. E, por fim, aqui, como eu falei para o João Antônio, acertei? João Antônio, no processo de cobrança, você consegue avaliar quem você pode cobrar primeiro, né? Quem você dá mais foco primeiro. Ou seja, ao invés de ter um custo para rodar toda a carteira de cobrança, você pode direcionar um trabalho mais efetivo, até com alguns tipos de reduções do valor do capital, para realmente trazer o capital de volta. Aliás, esse é um procedimento que o banco tem feito em número, gênero e grau. Não sei se vocês já perceberam isso. Por conta da última crise mundial, as instituições financeiras, para recuperar os valores perdidos nos últimos meses e anos, elas estão propondo alguns tipos de abertura de negócios diferente do passado. Por quê? Elas querem trazer de volta, pelo menos, o capital para não ter tanta perda. Respondendo ao quem me falou sobre juros, o Ricardo saiu. Infelizmente, o crédito no país ainda é muito caro. Há uma justificativa, né? Eu não comungo dela, mas há uma justificativa de que, entre outros fatores, o custo da inadimplência é muito alto, né? Eu não acho que nem é o custo da inadimplência, é a falta de informação, até sobre o comportamento da pessoa física, ainda não está totalmente disseminado no país. Qual que é o teu nome? Marcos? Mário. Desculpe, Mário. Tá certo. Tá certo. Infelizmente, a taxa de juros aplicada no país, ela não contribui para que realmente o acesso ao crédito seja bem trabalhado. Mas isso envolve, Mário, uma série de outros itens que não é, eu posso lhe garantir, não é só a falta da informação. As instituições financeiras hoje têm bom acesso à informação, tenha certeza. Infelizmente, é o custo desse dinheiro que eles vão aplicar, ou pelo menos eles dizem isso, né? Ou até mesmo a taxa de juros, que ainda no país ela é alta, né? É só olhar o processo que o Banco Central ainda não adequou, inviabiliza uma série de negócios por conta desse próprio processo. Ou seja, quem financia carro, ou financia, ou faz qualquer financiamento, a longo prazo, ele é muito caro. Infelizmente, é muito caro. Independente do acesso ao crédito ter melhorado bastante. Tá bom? Esse é um assunto, quem sabe, para um outro dia, porque nós poderíamos conversar mais numa outra ocasião, então, outra oportunidade. Bom, eu acabei aqui clicando e retornou, mas eu quero ir direto para o item que importa para vocês. Felizmente voltou. Bom, eu vou apresentar rapidamente quem está por trás de todo esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui. É a Associação Comercial de São Paulo, que é a detentora da marca do SCPC, Serviço Central de Proteção ao Crédito. Então, é uma entidade de classe que tem mais de 115 anos, né? Então, ela aborda e apoia a livre iniciativa do mercado, tem uma longa história, mas ela tem uma área de negócio voltada especificamente para a informação comercial. Vejam só quais são as nossas fontes de informação, ou seja,
A associação comercial ela não fabrica informação. Ela utiliza uma série de fontes e uma série de métodos para buscar essas informações, que são os tribunais de justiça, as varas cíveis, as juntas comerciais, os bancos, o cadastro oficial do CNPJ, os grupos de informação compartilhadas, ou seja, empresas que trocam informações umas com as outras, o Banco Central, os cartórios de protesto, a Federação das Associações Comerciais aqui dentro do Estado, as empresas de telefonia, os próprios associados podem incluir informações, né? E a RENIC. A RENIC nada mais é que uma rede nacional de entidades de classe que colocam informações e centralizam essas informações no SCPC. Só para vocês terem uma ideia, são mais de 2.400 entidades de classe no país todo que centralizam informação nessa base da Associação Comercial de São Paulo. Só para vocês terem alguns números, a quantidade de CNPJs que nós temos na base são 19 milhões de CNPJs. Desses 19 milhões, 10 milhões de CNPJs são CNPJs ativos. Certo? Desses 19 milhões, 3 milhões estão com a condição de inaptos, e aí são algumas situações em relação à própria Receita, e 4 milhões com a condição de baixados. Ou seja, efetivamente tem aqui esses quase 11 milhões de CNPJs comercializando e ativos no país. Esse baixado está inativo, né? Esse já encerrou toda a atividade. Mas, mesmo assim, nós concentramos a informação dessas empresas que já foram baixadas. Na informação sobre fraude, que eu já vou entrar daqui a pouco, há alguns dados importantes sobre isso. Vejam só, nós temos 14 milhões de empresas com dados cadastrais, 9 milhões de empresas com a composição societária completa e 71 mil CNPJs ou outras empresas possuem participação em outra. 12 milhões de CPFs têm participação em CNPJs, ou seja, pessoas físicas que são sócios ou têm alguma participação em demais empresas. Isso é só para vocês terem uma ideia do tamanho da base de dados. Falando de pessoa física, são alguns 80 milhões de pessoas físicas economicamente ativas que nós concentramos informações sobre essas pessoas físicas. Como? Nós sempre buscamos pelo CPF. Sempre pelo CPF. Nós até temos informações na pessoa física com o RG, mas a maneira de buscar informações é sempre centralizada no CPF. Tá certo? Sim, tá? Em todo o âmbito. Todos os cartórios do Brasil. Não só no Estado. Boa pergunta. Só para responder, apesar da associação comercial ser de São Paulo, ela tem a centralização da informação em todo o território nacional. E para cada busca, qual o valor que se paga? Isso você pode ter um custo de, por exemplo, de 27 centavos até R$23. Vai depender do produto que você utilizar e buscar. Isso mesmo. Se, no caso, precisar de uma análise para procurar um imóvel em nome de um sócio de uma empresa que está com processo trabalhista, e se eu precisar uns 4 estados, como é que funciona, então? Aí também... Nesse caso, a gente faz um estudo para tentar adequar o produto para esse tipo de busca de você, que não é um produto para consulta online. Você pode até fazer, mas como nós temos uma equipe de consultores, eles vão te orientar como você melhor utilizar. Isso é bem adequado. A gente procura ajudar da melhor forma. Eu não vou ficar comentando com vocês sobre produtos aqui, tá? Eu não tenho esse costume, não é o meu objetivo aqui hoje ficar vendendo produtos para vocês. Mas fiquem sabendo que nós temos muito preparo e muita habilidade para poder ajudar e temos uma boa base que eu acredito que nós podemos cooperar com vocês. Professor, a última pergunta. Toda. Qual é a exigência?
Tem um na frente ali. Posso falar agora ou falo no final? Pode falar. Para você entrar no sistema, qual é a exigência? Porque eu tentei por telefone e não consegui dar uma informação. Como faria para poder participar da associação do SPC? Tá. Primeiro, eu sei que tem que ser pessoa jurídica. Isso. Mas eu não consegui informações. Tá bom. Então, eu gostaria que você fizesse sua explanagem, Uhum. porque eu tenho interesse. Tá bom. Qual é o procedimento, a exigência? Tá certo. Tem que fazer um cursinho, vamos fazer ou não? Não. Aliás, o curso e o treinamento, nós oferecemos curso e treinamento gratuito, tá? Para todos os associados, para entender cada item aí agora nos produtos que vocês podem utilizar. Mas, nesse caso, vamos depois trocar contato, que ou quem quiser, eu direciono para a área específica que pode fazer isso para vocês. Ok. Tá? De maneira bem simples. Pessoa física, não. Infelizmente, não. Tá? Tem que ser uma pessoa jurídica. Isso. Todos aqui são físicos? A pessoa física atua como pessoa física? O que nós poderíamos fazer é uma sugestão para a entidade, se porventura nós poderíamos criar algum tipo de parceria que pudesse colocar via Acresce a disponibilização de uso de informação para vocês. Eu acho que é bem... Tá certo? Porque uma pessoa que é autônoma vai precisar dessas informações. Tá certo. Então, como é que faz para ter Tá certo. o cadastro da pessoa? Para ver se Há uma grande possibilidade, se a entidade quiser, nós podemos amadurecer essa parceria para colocar à disposição de vocês essas informações. Tá? Tá certo? Tá bom. Toda. Marcos, meu nome é Luzvaldo, eu tenho escritório na Zona Sul há mais de 30 anos já. E sou associado pelo SPC há alguns anos. Faço bastante uso em todas as minhas locações, em todos os meus negócios, e sempre me dei muito bem. Uma coisa eu admiro é a Casas Bahia estar em pé até hoje, porque cada 10 clientes que a gente consulta, 7 são devedores da Casas Bahia. Sabe? Tá certo. Mas veja, o caso da Casas Bahia é um caso a ser estudado, mesmo porque vocês sabem que tem uma instituição financeira por trás. Né? Ninguém faz milagre, né? A gente tem que lembrar disso. Né? Como tem uma instituição financeira por trás, eles conseguem segurar bem a ponta nesta situação, tá bom? Mas para todo mundo que é pobre e mortal como qualquer um de nós aqui, nós não temos essa chance, então é bom tomar cuidado. Boa noite, professor. Meu nome é França. Só uma dúvida, eu sou também cliente aí do SCPC há mais de 5 anos, já me aliviou muita dor de cabeça, aliás, deixei de ter dores de cabeça devido à empresa aí, e assim, eu tenho algumas dúvidas, por exemplo, sobre homônimos, e também por que vocês não têm alguma comunicação com o fórum do TRT do trabalho, por exemplo, uma dificuldade que eu tenho na hora de venda e locações. Vou responder para vocês. Obrigado. Tem alguém aqui que tem parente ou ligação com cartório? Alguém tem? Alguém aqui tem parente, algum parentesco de alguém que é dono de cartório ou alguma coisa desse tipo? Amizade. Amizade com alguém? Amizade. Tá certo. Veja. Pessoal, quem tem? Tá certo. O que eu quero comentar com vocês? Não, é até interessante. Dentro da capital de São Paulo, nós temos vários cartórios que já estão informatizados, já estão mais bem preparados e têm um nível de troca de informação, até de inclusão, que nós compramos essa informação dentro do SCPC. Mas, pasmem, quando você sai da capital, vai para o interior ou para outros estados, tem que rezar uma Ave Maria para conseguir informação. Por conta da falta de informatização. E medo também, viu? Muitas vezes os cartórios se negam a informar determinadas escrituras, determinados dados, por fraudes ou por riscos que aconteceram lá atrás e que eles não querem assumir essas informações. Tá certo. Vejam só, o que eu quero comentar com isso é que os cartórios têm
em alguns grandes centros, avançado bastante na informatização. E por isso que eu comento sobre isso, porque algumas fontes, para quem me comentou sobre o Tribunal do Trabalho, nós temos contatos com vários órgãos oficiais. Infelizmente, alguns órgãos oficiais não têm a preparação técnica para passar informação ou nós termos acesso à informação. Então, só para vocês terem ideia, tem algum catarinense aqui? Não? Então, para dar uma informação para vocês, Santa Catarina, a Junta Comercial de Santa Catarina, ela tem cadastradas na Junta 240 mil empresas. Somente 40% está atualizado. 40%. Então, vejam a dificuldade, em algumas situações, para a aquisição dessa informação. Então, para te responder, eu esqueci teu nome. França. A nossa disposição e o nosso trabalho é manter sempre contatos com todos os órgãos oficiais, sejam eles quais forem. Infelizmente, se às vezes nós não estamos ainda com todas as informações na base, não é falta de vontade nem força de vontade. Infelizmente, algumas barreiras que existem, que são naturais em relação a alguns órgãos. Mas a expectativa é que, com o tempo, cada vez mais essas barreiras vão caindo. Infelizmente, dependendo da comarca, da cidade, nós temos algumas fontes, nós temos algumas dificuldades. Tem alguém aqui que está... Meu nome é Luiz Augusto, eu sou delegado distrital de Pirituba, filiado à Associação Comercial há mais de 30 anos. E em uma das locações que nós fizemos, nós tivemos um problema com o proprietário, que o locatário se tornou inadimplente. Certo. Todavia, nós conseguimos comprovar a boa-fé da imobiliária, porque nós tínhamos a informação do SCPC. Certo. E a informação era favorável. Tá certo. E, com relação a Casas Bahias, o que eu percebo é que a taxa de inadimplência já está embutida em cada cliente que compra a crédito na Casa Bahia. A nossa empregada mesmo, recentemente, comprou 2 produtos lá. E, então, eu percebo que ela facilita o crédito, todavia, ela embute a taxa de inadimplência, por isso que ela sobrevive. Tá certo. Ô, Marcos, só para... Na última vez que eu estive no Tribunal Regional do Trabalho, ali na Barra Funda, me informaram que não existe a possibilidade de fazer essa integração, porque eles não têm a grande maioria dos processos trabalhistas que existem, eles não têm CNPJ e não têm o CPF do reclamado. Ou seja, o reclamante ele aciona sem ter esses dados. Ou seja, aí chegando lá, eles precisam fazer a consulta ou pelo nome, ou pelo CNPJ ou CPF. Não, dificilmente tem as duas informações. Por isso, eles não disponibilizam essas informações online. Essa é uma dificuldade técnica, né? Toda. A área trabalhista é uma área que eu conheço, milito há mais de 22 anos. A primeira justiça a se informatizar foi a Justiça do Trabalho. Essas petições eletrônicas começaram com a Justiça do Trabalho. Todas as petições agora têm que conter, já há anos, CPF, RG, Carteira de Trabalho, PIS, CNPJ. Algumas empresas não constam, mas nós preenchemos antes um pré-cadastramento eletrônico, onde você tem que responder sobre as penas da lei, que desconhece o CNPJ. Aí dá a chance de você colocar o nome e há uma pesquisa. Então, está totalmente informatizado. Se você for no site do TRT, você põe CNPJ da empresa, vai sair todos os processos que estão sendo movidos. O CPF que sai a filiação. O CPF também. Agora, no caso da empresa, CNPJ, né? Se você... Mas se você tiver um CPF, ele é sócio,
Os sócios também, tá? Então, está totalmente informatizado. Essa tua informação está distorcida, porque o Tribunal, a Justiça do Trabalho está realmente... já uma sentença você leva para protestar direto, dá para fazer uma série de pesquisas muito mais rápido do que o cível. E por que a certidão não sai pela internet? Essa é a pergunta que eu fiz para eles. E a senhora, por exemplo, houve uma falha na comunicação ou da minha parte, a senhora não conseguiu entender a minha colocação, ou eu não entendi a colocação da moça lá do TRT que me passou a informação. Por exemplo, há quanto tempo a Justiça do Trabalho está informatizada? Porém, a Justiça do Trabalho pede que nós guardemos documentos relacionados ao trabalho por 35 anos. Se existe um processo trabalhista de 30 anos atrás, a senhora me desculpa, mas eu duvido muito de que essa informação esteja 100% correta, com nome e CNPJ ou CPF do reclamado. Tá certo. A prescrição do Fundo de Garantia é trintenária. Então, durante 30 anos, ela pode ser requerida se houver diferenças de fundo de garantia. As demais prescrevem 2 anos após a rescisão, fim do contrato, passou 2 anos, prescreveu, não tem mais como ajuização, mas o Fundo de Garantia são 30 anos. Bom, então, a informação que eu passei foi a informação que eu obtive dentro do órgão. Agora, a questão é por que a certidão da Justiça do Trabalho ainda não é informatizada? Essa foi a pergunta que ele fez. E a informação que me passaram lá dentro do tribunal é pela inconsistência de informação. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou prosseguir para a gente não desvirtuar do assunto e depois a gente volta. Só uma perguntinha pequenininha. Com que frequência são atualizados os dados no SCPC? Boa pergunta. Só para vocês terem uma ideia, o SCPC hoje é a única empresa, birô de informações, que todas as atualizações que ocorrerem durante o dia, se você consulta um CPF ou um CNPJ na parte da manhã e ele sofrer alguma alteração, ou nós recebemos algum tipo de informação, se você consultar no período da tarde, você já pega essa alteração automaticamente. Em outros birôs, essa atualização só é feita à noite. Ou seja, você consultou hoje, mesmo que tenha alguma mudança, só amanhã você conseguiria visualizar. Você fala na parte de cadastro de crédito, porque lá você tem as opções cíveis e protestos também. Normalmente não é atualizado de um dia para o outro, demora algumas semanas, não é isso? Isso depende da quantidade, da periodicidade que o cartório envia. Então, tem cartórios que mandam... Ou seja, depende da informação. Se você não recebe informação, a gente não pode fabricar, né? Mas, de qualquer forma, se o cartório ele envia semanalmente, os cartórios daqui de São Paulo mandam quase que diariamente, mas, infelizmente, tem alguns cartórios em outros estados que mandam a cada 15 dias, tem alguns que mandam a cada mês. Na grande maioria das vezes acontece constantemente isso comigo. Eu sou criado também. Eu consigo as informações cadastrais sobre crédito. Aí lá na vara de distribuições cíveis e protestos não anda alinhado também com as informações. Tanto é que eu jogo no site protesto.com.br ou Tribunal de Justiça, você consegue levantar a informação e só no SPC eu não consigo. Tá certo. Eu consigo filiação de sociedade, de participante, pessoas... Tá certo. Que tipo de consulta você utiliza? Você lembra? Cegan, analítica. Ah, tá bom. De qualquer forma, vamos conversar. E essas, para quem já utiliza, esse tipo, eu vou deixar meu contato, esse tipo de problema é importante vocês relatarem, para até realmente ter algum tipo de orientação ou alguma questão em algum determinado cartório ou localidade que nós estamos enfrentando problemas que vale a pena alguma atividade. Tá? É importante a informação, sim. Tá bom? Professor, uma pergunta. O associado tem algum privilégio às informações ou não? É normal? Privilégio em que sentido? Na informação do cadastro das pessoas, dos associados. Olha, o privilégio é o fato de você
ter acesso à base e ter, evidentemente, uma informação que outros não vão ter, né? Ou seja, mas esse privilégio teu é o privilégio de ter acesso a toda a base e qualquer informação que você queira utilizar, evidentemente. Não tem nenhum, eu não sei se eu vou te responder corretamente, mas não tem nenhum privilégio diferente. Não, ele tem privilégio com alguns outros tipos de serviço que nós oferecemos. Tem uma série de trabalhos que são feitos além da informação. Tá? Tá certo. Tá certo. É isso mesmo. Senhor. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Gostaria de fazer uma pergunta num problema que me aconteceu hoje. Eu levantei a ficha cadastral de um cliente para uma locação e o nome dele era comum. Apareceu 51 ações. Só que não era nenhuma dele. Não poderia sair o CPF da pessoa, sair do CPF e eu identificar se era ele ou não era ele. Esse problema de homonomia acontece em muitas varas cíveis, principalmente com as ações, pelo fato do registro das varas cíveis, em alguns momentos, ou em vários momentos, ela não vem com a identificação do documento. Ela acaba vindo só com o nome. Então, essa alteração das próprias varas cíveis para incluir o documento é importante para você conseguir automaticamente fazer essa ligação. Isso, nenhuma delas. Aí você tem que fazer toda a análise para, nesse momento, coincidir com a pessoa para fazer esse tipo de situação. Infelizmente, é a questão da fonte, nesse caso. Não tem como, num primeiro momento, a gente fazer esse tipo de ajuste. Tá bom?